Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com, perfeito? Dando continuidade a essa série de resoluções de questões envolvendo juros simples, esse importante assunto que cai em praticamente todos os concursos públicos, vamos fazer mais uma questãozinha, essa foi aplicada pelo TTN, tá claro? Técnico do Tesouro Nacional, perfeito? Diz assim, ó. Calcular os juros simples que um capital de R$10.000 rende em 1 ano e meio aplicado à taxa de 6% ao ano. Os juros são de... Perfeito? Ele quer calcular os juros aqui. Olha só, gente. É aquele negócio. A gente tem aqui aquela situação que eu já falei nas videoaulas anteriores, né? A gente tem duas fórmulas básicas para trabalhar com juros. Uma é essa aqui, ó, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo sobre 100, e a outra é o montante, que é o somatório de capital mais juros. A gente percebe, né, em alguns sites que a gente visita e tal, e aí a gente até deixa um pouco a ética de lado para fazer uma certa crítica a alguns colegas que tornam o ensino da matemática cada vez mais complicado. A matemática não é fácil. Ela já vem com uma base ruim, o aluno normalmente vem com uma base muito ruim de matemática, né? E aí a gente começa a inventar fórmula. Gente, dessa fórmula aqui eu tiro outras três. Só que numa prova, eu preciso decorar apenas essa fórmula. Eu podia fazer, por exemplo, assim, ó, que o tempo é igual a 100J sobre CI. Eu podia fazer que a taxa é igual a 100J sobre CT. Gente, eu for ficando inventando fórmulas, gente. Eu vou dar um assunto de juros que eu trabalho com duas, vocês estão vendo, é o meu 9º exercício, e os 9, fora os anteriores que eu já tinha feito de juros, eu só uso duas fórmulas, gente. Para que eu vou enfiar na cabeça do aluno outras fórmulas decorrentes dessa fórmula, se eu posso guardar essa fórmula? Entendeu, gente? Aí complica, aí o aluno chega assim, não entendo os juros, não consigo entender, são tantas fórmulas, não são tantas, são apenas duas fórmulas, uma é ridícula, uma é a soma, montante é capital mais juros, esquece essa. Essa é um pouquinho mais enroladinha, olha lá, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. O importante nessa fórmula, e eu preciso saber disso, é que taxa e tempo precisam estar na mesma unidade. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos resolver essa aqui que é muito facinho. Bom, vamos lá. Os dados que eu tenho, ele quer saber os juros simples. O capital de 10.000 foi aplicado durante 1 ano e meio, né, a uma taxa de 6% ao ano. Olha só os dados que eu tenho. Capital 10.000, eu tenho uma taxa 6% ao ano e tenho o tempo, né, 1,5 anos. Já transformei, gente, 1 ano e meio é o mesmo que 1 ano mais meio ano, ou seja, 1,5 anos. E ele quer saber os juros. Quem é o juro? Juros é igual 10.000 vezes 6% ao ano. O tempo já está em ano, 1,5 anos já está em ano, 1,5 sobre 100. Perfeito? Simplifiquei, olha só. Tirei 2 zeros desse 100. Com esses 2 zeros aqui, ficou apenas 100. Olha lá. 100 vezes 9. Sabe por que 9? Porque 6 vezes 1,5 é exatamente quanto? 9, gente. É 6 mais a metade de 6, que é 3. 6 mais 3, 9. 6 vezes 1,5 é igual a 9. Juros é igual 100 vezes 9. Juros é igual R$900. E a minha resposta certa é a letra E. Tá certo? Olha lá, R$900. E agora um detalhezinho, a gente pode resolver essa mesma questão até sem pensar em fórmula de juros nem nada, só pensando em porcentagem. Veja bem, gente, o juros simples, né? É um juros direto, né? Não tem essa coisa, é os juros que é aplicado sobre um capital inicial e não sobre o capital, o novo capital. Não tem isso. Juros simples é direto sobre o capital inicial, tá certo? É diferente dos juros compostos, que é aplicado a cada novo capital. Perfeito? Então, olha só, gente. Ele aplicou 10.000 durante 1 ano e meio. E a taxa de juros é de 6% a cada ano. Gente, se é 6% num ano, na metade do ano será, claro, a metade. Então eu tenho 6%, né, de um ano, mais 3% da metade do ano seguinte. Então eu tenho um total de 9%. Então os juros que eu tenho que receber seria o quê? 9%, né, sobre 10.000, que é o capital inicial. Então eu tenho 9% aqui, gente. A taxa é 6% ao ano. 3% em meio ano. Então dá um total de 6 mais 3, 9% nesse 1 ano e meio. Eu calculando 9% de 10.000, eu tenho meu valor. 9% é 9 sobre 100, 9%, 9 por 100, 9
né? 9 centésimos, 9 por 100, vezes quanto? Vezes 10.000, corto 2 zero com 2 zero, 9 vezes 100 é igual a R$ 900. Tá claro, gente? Então, entende isso, gente. Para você ter um bom aproveitamento em juros simples, aprende comigo, decora uma fórmula apenas, que é juros é igual a CID sobre 100, perfeito? E aprende que eu tenho que ter taxa e tempo sob a mesma unidade, ao ano, anos, ao dia, dias, ao mês, meses, está claro? E a do montante, né, que é tão simples, montante é o quê? Capital mais juros, é o que eu apliquei, mais o que aquilo me gerou de lucro. O que eu vou receber é o quê? É o que eu coloquei no banco, não é isso? Mais a taxa de juros. É isso é o montante. Tá bom então, gente? Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Quer dizer, na verdade, esse nome matemática, eu não tenho proposta de ensinar matemática de forma mais fácil para ninguém, não é isso. Era um nome bonito, né? Mostrando o seguinte, a matemática é muito fácil. A ideia seria essa, né? Mas a gente percebe que com essa experiência que eu trago, e aí, quer dizer, a gente quando faz uma crítica a um colega, né, muitas vezes o colega tem uma experiência muito menor, são 37, 38 anos em sala de aula ensinando esse mesmo assunto, gente. Né? Eu seria muito burrinho se eu não conseguisse aprender alguma coisa, alguma forma de ensinar mais simples, alguma, né, forma de tentar simplificar. Agora a gente percebe o seguinte, a gente tem mecanismo de tornar a matemática cada vez mais fácil, mas infelizmente alguns colegas tentam transformá-la cada vez mais difícil. Aí complica. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção, desculpa o desabafo rapidinho, mas realmente às vezes incomoda quando a gente vê que umas questões são tão simples e as pessoas tornam essas questões tão difíceis. E aí assusta cada vez mais o aluno. Bom, gente, foi um prazer essa videoaula e vamos continuar nesse assunto ainda, né? Vamos fazer mais alguns exercícios sobre juros simples, que é um assunto muito importante. Gente, muito obrigado pela visualização. Até a nossa próxima videoaula. Até lá.